Deus os abençoe. Parabéns. Fiquei muito feliz, irmãos, quando eu vi lá no Facebook, os irmãos dizendo, olha, passei. E eu falei, então vamos estar amanhã lá para a gente orar. Que bom. A irmã Sara disse que hoje não poderia, porque estaria com o pai, mas está aí o sucesso na vida das pessoas. Glória a Deus por isso, amém? Quero orar pela sua vida também, irmão. Então estuda, né? Para de tirar 0 na prova, irmão. E começa a estudar. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 a 11. Você tem a sua Bíblia, você trouxe a sua Bíblia. Eu sou do tempo em que o crente era chamado de Bíblia, né? Agora, esse ano de 2015, você vai usar também a sua Bíblia, amém, irmão? Então, quem trouxe a Bíblia pela primeira vez este ano, levanta a mão assim. Olha, irmão. Quantos irmãos? Parabéns, é isso aí. Vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 11. Irmãos, esta noite eu quero pregar sobre 5 características da aliança. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, em algumas versões nós lemos 7 nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes e ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para saberes, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a memória até 1000 gerações, as que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeiam, prontamente lhe restituirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: amém. Podeis assentar, irmãos. Meus amados, nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Velho Testamento. Neste momento, Moisés, já avisado pelo Senhor de que ele não entraria na terra prometida, Deus o leva até um alto monte, o Monte Pisga, e diz para ele: olhe, veja a extensão da terra, você não entrará. Chame Josué e diante de todo o povo, ore por Josué, imponha-lhe as mãos e faça uma impartição do Espírito que está sobre você, sobre Josué. Porque Josué, diz o Senhor, é um homem cheio do Espírito, e ele conduzirá a nação para entrar na terra prometida. Irmãos, Moisés, então, neste livro de Deuteronômio, ele faz um resumo de todos os 40 anos que o povo passou no deserto. Povo que, como nós lemos aqui, Deus tirou com mão forte lá do Egito.
vencendo o faraó, vencendo os deuses dos egípcios. Cada uma das pragas era a manifestação do poder de Deus sobre aqueles deuses a quem serviam o povo egípcio. Nesse momento, Deus, que já fizera uma aliança nós aprendemos a aliança no Éden, a aliança do paraíso, a aliança edênica. Depois Deus faz uma aliança com Adão, Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança com Moisés, Deus faz uma aliança com o povo e com a terra. E Deus diz: esta terra que passais a possuir. E o Senhor então orienta o povo como eles deveriam fazer. Interessante, meus irmãos, que aqui o Senhor diz para eles assim: vocês vão enfrentar 7 nações. E Deus cita o nome das 7 nações. E ele diz: são 7 nações mais fortes, mais numerosas, nações mais bem preparadas, estão constituídas, estão no seu território, têm os seus exércitos, têm as suas cidades muradas, mas vocês vão destruí-las. Vocês vão vencer. E aí o Senhor diz para eles assim: quando isto acontecer, eu acho interessante, meus irmãos, quando a gente lê o texto, o Senhor fala assim: porém assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, queimareis as imagens de escultura. Interessante que quando Deus fala com Moisés e o orienta, Deus está falando sempre a nível espiritual. Deus está dizendo para ele assim: quando você vencer esses povos, o que você vai ter que fazer é derrubar toda a manifestação idólatra, toda a manifestação de aprisionamento da alma, toda a manifestação que desvia o povo do culto verdadeiro. E o Senhor diz assim para eles: porque vocês são um povo santo, vocês são um povo separado. Interessante que o Senhor, por meio de Moisés, não diz assim: vocês vão quebrar os aquedutos. O Senhor não diz assim: vocês vão lá e onde achar uma atividade social, vocês vão destruir. O Senhor não diz: vocês vão pegar todos os prédios bem construídos, com uma arquitetura forte, mostrando a inteligência, e vão destruir. Você vai pegar tudo aquilo que eles têm de bom, você vai destruir. Não. Deus fala para destruir tudo aquilo que representava o afastamento do homem de Deus. Interessante isso, irmãos. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu vejo que o Senhor direciona o povo a não haver uma intimidade espiritual. Uma intimidade espiritual. Foi hoje que a gente cantou Leva-nos além, não é isso? E cantávamos e dizíamos que queríamos uma intimidade maior com o Senhor. E o Senhor diz: olha, não podem ter intimidade com este povo. São 7 nações. E o Senhor então diz para Moisés, para que ele oriente os filhos de Israel, aqueles que vão entrar na terra prometida, que eles têm que ter uma posição, uma firmeza de caráter, firmeza de conduta na sua vida. Esse era o pano de fundo. Moisés não entraria, já estava com muitos anos de vida, 120 anos. Moisés não estaria entrando naquele lugar, mas Moisés chama Josué, incumbe Josué daquela missão e diz: agora você vai, passa o Jordão. Não temas, o Senhor é contigo, não se afaste do livro desta lei, porque o Senhor é contigo. E aí, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos a respeito de 5 características da aliança. A primeira das características está no verso de número 7 e 8. A característica está nos versos de números 7 e 8, que dizem assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava
e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e rei do Egito. Qual é a característica, irmãos? É por vontade divina. A primeira característica que nós vemos nas alianças é por vontade de Deus. Não porque o povo era numeroso, não porque o povo era grande, não. Devia haver ali, como nós lemos no livro de Êxodo e no livro de Levíticos, havia 600.000 homens capazes de segurar uma espada com mais de 20 anos. Todas as demais nações eram mais numerosas, mas porque Deus queria fazer uma aliança. É vontade de Deus. Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, não há virtude em nós. O texto diz que Deus não escolheu o povo de Israel porque era um povo mais bonito, maior, tinha mais isso, mais aquilo. Não, foi uma escolha de Deus. Deus escolheu por meio de Abraão e abençoou e disse que a semente de Abraão seria numerosa e pela semente de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Portanto, é a vontade de Deus. Deus nos ama, Deus nos abençoa porque Ele quer. É vontade de Deus, é o desejo de Deus. Primeira característica, portanto, irmãos, que nós aprendemos aqui é a volitiva, é a vontade de Deus. É a soberania do Senhor, quem nos faz estar de pé, quem nos mantém de pé, quem nos abençoa, quem nos guarda. Interessante, meus amados, que quando nós lemos sobre isso, ontem eu comentava com a juventude no Espaço Jovem, eu quero parabenizar a juventude pelo Espaço Jovem de ontem, uma bênção. Não era um grupo grande de jovens, mas um grupo seleto. Então, se você não faz parte desse grupo, você não veio, mas aqueles que estavam aqui ontem fazem parte desse grupo seleto, e estávamos discutindo a respeito das questões sociais que estamos vivenciando, né, sobre a questão do atentado lá naquele jornal francês, Charlie Hebdo, e nós estávamos discutindo sobre essas questões. Eu trouxe para eles o que está acontecendo hoje em dia, que há um grupo se levantando, um grupo religioso se levantando em associação com os muçulmanos para reescreverem a Bíblia. E nessa proposta de reescrever a Bíblia, eles vão tomar o seguinte cuidado. Eles vão tirar todas as menções bíblicas a Israel. Inclusive, não vão chamar Jesus de judeu, nem da descendência de Davi. Vão chamar Jesus de palestino. Por quê? Porque o mundo odeia. Quando Deus fala por Moisés, destrua esse povo porque ele me odeia. E nós vemos novamente que aqueles que lá ficaram, filhos descendentes desses, estão odiando, estão fazendo uma associação, inclusive com os cristãos, liderados pela igreja anglicana e igreja luterana. Impressionante como nós vemos nos nossos dias se asseverando essa questão. Eu iria até escrever uma pastoral sobre isso, mas achei melhor não fazê-lo. Nesse período de tempo que nós estamos vivendo, nós tivemos 3 momentos distintos. O primeiro momento, antes do atentado, lá na França, os alemães se reuniram e estão fazendo isso toda semana, toda segunda-feira, para protestarem contra a islamização da Alemanha. Eles não concordam, estão exigindo do governo leis mais rígidas com relação a isso. A comunidade europeia e mundial se levantou contra a Alemanha, dizendo, não, isso não é assim. Que isso? Temos que ter tolerância com todas as pessoas. Na semana seguinte, veio o atentado no jornal. E quando houve esse atentado, todos se levantaram falando da questão da liberdade de expressão
e atacando a religião, principalmente o Islã, dizendo que são extremistas e tal. E, evidentemente que se deve ter a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Mas a liberdade de expressão não significa que você seja debochado o tempo todo contra os princípios de religião das pessoas. E aí foi essa questão que levantou o Islã contra aquele momento. É um contraponto ao que a Alemanha está fazendo. Veja, então, o burburinho que está havendo na Europa. E, nesse mesmo período, o Boko Haram é um braço terrorista islâmico na Nigéria, matando as pessoas, principalmente os cristãos. E domingo passado, pela manhã, ou foi na quarta-feira, eu já não me recordo, eu comentei sobre um e-mail que recebera de um dos apóstolos, pedindo oração pelo casal de missionários presbiterianos que estão na Nigéria, tiveram a sua casa queimada, a igreja queimada, e eles tiveram que sair correndo por causa do grupo Boko Haram, que estava destruindo principalmente os cristãos. E aí nós olhamos para esses três momentos, nós vemos uma resposta da sociedade, toda se levantando com essa questão. Os principais líderes do mundo se reunindo para discutir essa questão. E quais são as medidas que tomaram? Reforçaram, puseram mais 350 policiais na Bélgica, diante das escolas e sinagogas judias. A Europa se levantando para proteger as sinagogas, escolas e residências dos judeus. Dos judeus? O que tem a ver isso? Estamos falando de liberdade religiosa, ataque a um jornal e agora se volta para os judeus. Por quê? Porque sabem que a questão que está em voga aqui é exatamente essa. Essa característica, a vontade de Deus de, por meio de uma nação, abençoar a todas. Mas Satanás quer destruir, ele quer destruir a sua vida, ele usa os meios e as possibilidades que ele tem. Irmãos, nós temos que começar a ter os nossos olhos abertos, profeticamente. Nós temos que olhar para o que acontece na sociedade e entender isso que é sinal. A Bíblia nos diz que nós teríamos sinais nos céus, sinais na terra. Então, quando nós vemos que a Europa está mandando para a África vacina para o vírus Ebola, nós temos que entender que nós estamos tendo epidemias, pandemias, maior que atinge um número maior de pessoas. E nós temos que olhar para a palavra que diz que no final dos tempos teríamos guerras, rumores de guerras, mortes, e assim nós estamos enxergando. Nós temos que ter os nossos olhos abertos. Características da aliança de Deus, vontade de Deus. E à medida em que você vê as nações se levantando contra este povo, você começa a enxergar espiritualmente o que está acontecendo. A segunda característica, se a primeira é a vontade de Deus, a segunda é por amor, por causa do amor de Deus por Israel. Vejam o que diz Deuteronômio capítulo 7, verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Irmãos, já acabou meu tempo, Naldir? E por que Deus ama? Porque o culto agora está diferente, a gente nunca sabe quando está acabando o tempo, né, irmãos? Porque Deus ama, irmãos. Deus, foi a vontade dele, ele ama, por essa razão ele fez uma aliança. Nota, é muito bom a gente entender isso, como eu disse para os irmãos, Romanos capítulo 5, verso 8, porque Deus mostra o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há virtude em nós, mas é o amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta no atendimento às necessidades. Há pouco, quando nós estávamos orando aqui pelos irmãos, e de uma maneira assim, mas à vontade, eu disse, aqueles irmãos tiveram um problema de crise renal.
Eu nunca tive. Veleda já teve. E nós sabemos que é muito, dói muito. Eu acredito, eu sou um homem de fé, acredito. Quando você diz, eu acredito. Eu não preciso nem sentir, mas compartilho da sua dor e do seu sofrimento. Mas por que nós oramos? E por que nós pedimos a Deus? Porque nós cremos que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele vai cuidar de nós. Porque Deus te ama, Ele vai cuidar de você. Esta é a aliança dele. A aliança que Deus faz é uma característica da aliança. Deus nos ama. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus te ama. Deus te ama. Isso é tremendo. A terceira característica, irmãos, juramento. Juramento feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus, quando chamou Abraão, ele fez uma aliança, e preguei sobre isso domingo passado, nas partes da aliança. Deus fez essa aliança com Abraão. Depois, ele reafirmou essa aliança com Isaac. Depois, reafirmou essa aliança com Jacó. Nesses 3 momentos, Deus estava reafirmando e Deus estava jurando. Jurando. Deus estava dizendo, eu te darei, eu farei. Portanto, irmãos, uma das características da aliança é esta firmeza que Deus faz. Veja, o verso de número 8 tem um momento que ele diz assim, para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Deus não vai revogar, Deus vai cumprir. A Bíblia nos fala, no Novo Testamento, Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim cumprir. E Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas, com relação ao que a palavra de Deus fala, com relação à nação e à salvação do mundo. Tanto é que na cruz, quando Jesus crucificado estava, e no momento da sua morte, ele diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz, está feito, está consumado, está sacramentado, na morte dele na cruz. Interessante, meus irmãos, que isso tem um valor legal, e Jesus entrega. Vejam, a Bíblia, ela é tremenda. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versos número 8, diz assim, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Só poderia entregar o Espírito Jesus. Porque até antes de Jesus, todos morreram e não haviam sido recriados. Vejam, Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, soprou. E o homem foi feito alma vivente. Entendemos este alma vivente como o Espírito de Deus que veio habitar. E aí então nós, os homens, a raça humana, tinha uma relação íntima com Deus. Ao ponto de todos os dias Deus vir se relacionar com o homem. Em Gênesis, no capítulo 3, vemos que entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E pelo pecado a morte significa separação. Separação em 2 momentos, a morte física e a morte espiritual. E o Espírito se afastou do homem. Que Espírito é este? O Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito morreu, o Espírito definhou, extingou, como diz a palavra do Senhor, não extingais o Espírito Santo que habita em vós. E aí naquele momento, o homem já não tinha mais esse Espírito. Quando Cristo veio, o homem foi recriado, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus diz assim, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. E eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Pelo Espírito Santo de Deus,
vem e faz morada. Então, nosso espírito é recriado. Por isso que quando você ora, você é atendido por Deus. Porque o seu espírito agora se comunica com o Senhor. Você vai morar no céu porque você tem um espírito que vai morar com o Senhor. E então, naquele momento da cruz, Jesus diz assim: está consumado, nas tuas mãos entrego o Espírito. Que Espírito era esse? O Espírito que fecundou Maria, Lucas capítulo 1, verso 27, a virtude do Espírito Santo veio sobre ela, e ela concebeu, e o que se achou concebido era fruto do Espírito, assim como Gênesis 2,7, agora em Maria, Jesus cresce em virtude e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Naquele momento se cumpre a palavra profética de Eclesiastes: o Espírito volte a Deus, que o deu. E aí Jesus entrega. Quando Jesus é sepultado e o seu Espírito se apresenta diante de Deus, a nossa dívida foi paga. E então Jesus volta, ele já é meu chapa. Onde bate, ele volta. E aí o Hugo sobe e pega o outro microfone. O Santo, Paulo diz assim: o Espírito que vivificou a Jesus, tornará a dar-vos vida. E então o Espírito Santo que vivificou a Jesus vai nos dar vida. Por quê? Por causa do compromisso, do juramento que Deus fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus fez um juramento e ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus não cairão uma só. Jesus diz assim: não passará, não cairá um tio, nada. Tudo se cumprirá. A palavra de Deus há de se cumprir. Por isso é importante que nós estejamos muito ligados nisso, irmãos. Conhecermos a palavra porque ela há de se cumprir. A quarta característica é por causa da aliança que ele fez com Abraão. E lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Que momento interessante na vida de Moisés. Ele sobe aquele morro, aquele monte, Deus lhe mostra e Deus diz: olha, esta terra eu dei. Abrão já passou por ela e a sua descendência vai possuir essa terra. E a quinta característica, meus irmãos, da aliança está em Deuteronômio, no capítulo 7, que nós lemos, dos versos 9 ao verso 11, que diz: por causa da obediência às leis. Por causa da obediência. Deixa eu fazer um parênteses aqui para dizer aos irmãos o que é que aconteceu. Deuteronômio 28, você vai ler que o povo fica de um lado, dos montes, e Moisés começa a falar das bênçãos e das maldições. E à medida em que ele vai falando disso, o povo diz assim: nós o faremos, amém, amém. E no momento que ele fala das maldições, o povo diz: isso não faremos. Bênçãos e maldições, por causa da obediência, do cumprimento das leis do Senhor. Interessante, meus irmãos, que o povo, de fato, por meio de Josué, conseguiram conquistar. Durante 4 anos lutaram, venceram 31 reis, 7 nações. E tomaram posse, e Josué distribuiu as 12 tribos, sendo 11 com herança, e a tribo de Levi ficou espalhada por meio das 12, para poder preservar o ensino da palavra de Deus e o culto ao Deus verdadeiro. Mas o que aconteceu? Esse povo desobedeceu. Em 2 momentos da história, anos 700 a.C. e anos 580 a.C., o povo foi destruído. A primeira destruição pelos assírios, o reino do norte. O reino do norte foi totalmente destruído e jamais se voltou a se constituir como nação novamente, cuja capital era Samaria.
720 a.C., pelos assírios. E depois, nos anos 580 a.C., pelos babilônicos. O Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. E aí nós aprendemos, lendo os textos bíblicos, 1 Crônicas, Esdras, Neemias, que o povo volta quando se cumpre os 70 anos de cativeiro, o povo volta para Jerusalém e se reconstitui como nação. E aí não é mais somente a tribo de Judá, mas quando você lê o livro de Esdras, você vai vendo ele chamando família por família, e voltam todos, aí não mais um povo dividido, mas uma nação única, volta para tomar posse novamente da terra. E voltam. Rei Ciro os abençoa, manda Zorobabel, manda Esdras, depois manda Neemias, por último, para reconstruir os muros. Mas por que o povo fora para o cativeiro? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Interessante que as características da aliança são, nós estávamos comentando, as da parte de Deus: escolha, amor, juramento, aliança com Abraão. Mas da parte do homem, obediência. E quando o homem falha, ele sofre por causa disso. Quando ele falha, ele pede por causa disso. Portanto, meus irmãos, termina o capítulo 7, no verso 11, dizendo assim: Deus clama por isso, porque Ele odeia aqueles que desobedecem, diz o texto. Ele não é demorado para com o que o odeia, prontamente lhe restituirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, porque Jesus, então, quando ele vem, está entre nós, em Mateus no capítulo 26, quando ele celebra a ceia do Senhor, ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou, uma nova aliança, no meu sangue. E ele diz: vem, faz essa aliança no meu sangue. Ele está falando para o seu povo, mas essa aliança é estendida a todos. Eu acho lindo o presépio. Presépio você pode ter, porque ele é bíblico. Por quê? O presépio, irmãos, nos mostra uma das coisas mais interessantes. O presépio estava ali presente quando Jesus chega, o menino envolto em faixas. E os magos encontram aquele menino, já possivelmente um menino de torno de 2 anos. Ali estavam aqueles que vieram do Oriente, simbolizando as religiões orientais, que vieram por divina revelação. Portanto, Jesus não é apenas dos judeus, Jesus não é apenas dos cristãos, mas Jesus é para todo o mundo. Interessante isso, porque o povo de Israel estava ali, mas ele veio para os seus e os seus não o quiseram, rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. E aí Jesus vem e estabelece o reino, não mais aquele reino. Lembram-se que eu falava para vocês que Moisés orientava o povo a chegar e destruir tudo o que era contrário, que era um aspecto espiritual. Jesus vem e implanta o reino, e ele diz: o meu reino não é deste mundo. O reino espiritual. E ele nos chama a uma obediência espiritual, a viver uma vida que denote esta experiência. E eu quero concluir esta palavra dizendo assim para os irmãos: algumas coisas nós temos que manter na nossa vida. Anote aí. Primeiro, vigiar o cumprimento dos mandamentos. Ah, pastor, mas a gente vive na época da graça, eu posso pecar, que está tudo certo. Jesus já pagou o preço, eu já sou salvo. Não, irmãos, não é isso não. Sede santos, porque eu sou santo. Interessante que a palavra santo no Velho Testamento ela tinha 2 sentidos. O kadosh tinha 2 sentidos. Primeiro, separado para uso exclusivo e particular de Deus. Separado. Então você é separado. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é santo? Então você é separado. Esse é o primeiro sentido, separado. Separado para o louvor e da glória do Senhor. A irmã Andréia, quando ministrava o louvor aqui, dizia assim: Senhor, nós somos adoradores, separados para te adorar. Aleluia, é isso mesmo.
O segundo sentido que havia era de luzente, brilhante. Aquele que brilha, santo é aquele que brilha. Deixa eu olhar para a carinha de vocês e ver se vocês estão brilhando. Sabe, irmãos, o brilho significa que tem azeite fumegando. Se tiver pouco azeite, aqueles que eram da roça da época do Lampião, na época das minhas irmãs, sabem muito bem isso, que quando tinha o azeite, o querosene, brilhava. Quando estava apagando, você diminuía o pavio e ficava aquela luz fraquinha. Vocês se lembram disso, irmão? Está vendo? Eu sei porque me contam, né? Contavam isso. Portanto, irmãos, primeira coisa importante, quando a gente fala das 5 características da aliança, é jamais se esquecer do cumprimento dos mandamentos. Você tem que fazer isso. É da sua vida. Você tem que estar. E aí, quando eu penso nisso, irmãos, a segunda característica que eu vejo é jamais virar as costas para o Senhor. Pastor, mas como virar as costas para o Senhor? Será que eu posso virar as costas para Deus? Mas eu acabei de dizer para vocês que o povo de Israel foi destruído 2 vezes. Primeiro em 700 e pouco, depois em 500, porque viraram as costas para Deus. Outro dia eu conversava com um irmão da igreja aqui, e ele dizia, pastor, o senhor gosta muito de citar aquele hino. Aqueles que corriam bem, hoje de ti longe estão. Lembram? De vez em quando eu falo desse hino. Como é que é o hino mesmo, hein? Não, mas só esse pedacinho. Porque quantos corriam bem hoje de ti... Eu não me lembro mais, não. Pastora Veleda, de vez em quando vamos cantar esse hino. Porque quantos corriam, mas hoje estão longe. Por que estão longe? Porque viraram as costas. Não é verdade, irmão? Eu só posso estar longe de alguém de quem eu me afasto. Para eu me afastar, eu tenho que virar as costas. Eu tenho que virar as costas. Então, se você virar as costas, você vai se afastar. Pastor, como é que é virar as costas? É não congregar. Se afasta um pouquinho, para ver se não murcha a sua lâmpada. Perde o prazer de cantar, perde o prazer de ler a Bíblia, perde o prazer de orar. Virou as costas. Esqueceu. Esqueceu de Deus. Esqueceu da igreja, da comunhão. Vira crente beija-flor, um dia está aqui, outro dia está ali. Falava com uma irmã, outro dia, irmã, não, pastor, é que eu fui na igreja tal, fazer o que lá? O que você perdeu lá? Não perdi nada, você nunca tinha ido lá, você não perdeu nada lá, né? A gente só perde onde já esteve. Perdeu nada, irmã, por quê? Crente beija-flor. Quer dizer, a gente começa a perder os vínculos, perder aquilo que havíamos conseguido. Viramos as costas. Viramos as costas. Tristeza. Não dizimar, não ofertar, não buscar comunhão com o Espírito Santo por meio da leitura da palavra e da oração. Irmãos, eu vinha hoje, aliás, eu ia para casa hoje, e estava me lembrando do texto, da palavra, e ruminando a palavra, estava falando da intimidade com Deus. Nós estivemos na igreja do pastor Benihim. Você já ouviu falar em Benihim? Quantos aqui já ouviram falar em Benihim? Nós estivemos lá em 1992, na igreja dele. Ele começaram o ministério em 88, 4 anos depois nós estivemos na igreja dele. Fiquei impressionado com o tamanho da igreja dele. Ministério assim tremendo, uma bênção, um homem de uma unção muito grande. Aí ele estava contando uma experiência na vida dele que eu achei muito interessante. Ele disse assim, eu fui pregar numa igreja, e nessa igreja havia parentes meus que frequentavam essa igreja. E aí, quando eu acabei de pregar, o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero que você fique a tarde toda na minha presença. Aí os meus parentes se aproximaram e disseram, olha que bom te ver, vamos almoçar, vamos estar juntos, vamos aproveitar. E ele pensou assim, puxa, eu não os vejo há tanto tempo.
estou com o Senhor sempre, então eu vou sair. E foi, almoçou com os parentes, e à noite voltou para o culto. Ele disse que à noite foi panela vazia, só barulho. Não tinha nada dentro. A lâmpada estava sem azeite, não tinha nada dentro. Aí ele, contando o testemunho dele, ele disse: irmão, sabe por quê? Eu não dei ouvidos à voz do Espírito. Ele tinha dito para mim: busque intimidade com o Espírito Santo. Ele escreve isso no livro Bom Dia, Espírito Santo. Você já leu esse livro do Ben-Hur, Bom Dia, Espírito Santo? Falando da intimidade com Deus. Crente que não tem intimidade com Deus é crente vazio, é crente carnal, é crente que não tem nada, não ora, não busca, não tem autoridade, não tem poder, porque não busca o Senhor, não quer saber do Senhor. Irmãos, virar as costas para o Senhor é uma vida sem santidade, é uma vida que não foge das coisas do mundo. Nós precisamos fugir das coisas do mundo. Porque o mundo nos atrai fortemente, nos atrai com muitas formas, de muitas maneiras o mundo nos atrai. E nós temos que perceber. Por isso que no início dessa mensagem eu disse para os irmãos: preste atenção no que está dito aí. Moisés orienta o povo a quebrar os postes ídolos, a quebrar as estátuas, a quebrar tudo isso, tudo no âmbito espiritual. Nós temos que ter discernimento para quebrar no âmbito espiritual. Porque, primeiramente, nós perdemos no âmbito espiritual. Quando se comete um adultério, primeiramente, Jesus nos diz que o adultério já aconteceu no nosso coração, no âmbito espiritual da alma. E aí você vem e pratica. Tiago diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado pelo mal. Tiago, capítulo 1, verso 3. Ele diz, porque não é assim, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, quando esta o atrai e o seduz. E uma vez sendo seduzido, dá à luz o pecado, gera o pecado. O pecado é operacional, é aquilo que você faz. Mas começou antes lá dentro. Lá dentro, a artimanha começou lá dentro. E quando você adultera, você perde a família. Perde. Mulher, filhos, marido. Quando o jovem forneca, ele está perdendo, está se distanciando, está criando uma condição anormal na sua vida. Ele perde a sua liberdade, perde a sua condição. Ele fica escravo das consequências do seu pecado. Isto é que é aliança. O Senhor termina no verso 11 dizendo assim: guarde, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno, que hoje mando cumprir. O Senhor quer que nós guardemos. Essa é uma aliança, essa é a nossa parte da aliança. Deus fez tudo, nos escolheu, nos amou, fez juramento, mas Ele espera de nós que apenas nós cumpramos, conheçamos e cumpramos os mandamentos. Ficar firme nisso, porque quando a gente não fica firme, a gente tropeça e cai. Irmãos, hoje à tarde eu tive uma surpresa muito boa. Cheguei em casa, sozinho, largado. Minha esposa estava em retiro com as outras mulheres da igreja. E eu estava sozinho, sabe, irmãos? Desde ontem, tomei café sozinho. Tive que fazer o meu almoço, arrumar a cama. Até as pessoas que vão almoçar comigo no sábado não foram. Aí eu tive que fazer tudo sozinho, sabe, irmãos? Tadinho. À noite, depois que eu cheguei aqui do Encontro Jovem, eu tive que comer sozinho, sabe, irmãos? Aí tive que lanchar lá no McDonald's. Aí gastei um dinheirão. Aí tive que comer um sanduíche. Tive que
sanduíche assim, sabe? Aquele sanduíche gostoso. Aí tive que tomar um suco lá, daqueles lá, uma batata frita, uma delícia a batata frita. Pedi uma torta de maçã sozinho, sabe, irmão? Jogando, né? Sim, aí fui para casa arrastando os pés, sozinho. Sozinho, sabe, meu irmão? Sozinho. Cheguei em casa, dormi, peguei o travesseiro dela, fiquei cheirando o travesseiro. Sozinho. Mas hoje, o Diogo me deixou sozinho. E a Priscila me deixaram sozinho. Mas hoje, irmãos, voltando para casa, depois de ter almoçado com o Diogo e com a Priscila, que eles ficaram com pena de mim, me levaram para almoçar. Voltando para casa sozinho. Aí eu chego em casa, toco o telefone, eu atendo, é um irmão. Dizendo assim, pastor, quero dizer para o senhor que hoje a minha sorte mudou. Irmãos, eu fiquei tão emocionado com isso, mesmo sozinho, eu fiquei tão emocionado com isso, que eu não conseguia falar com aquele irmão no telefone. Ele dizia assim, pastor, estou ligando para o senhor, porque eu sei que o senhor orou por mim. E a minha sorte está mudando. Eu fiquei imaginando Deus, irmãos. Se eu fiquei assim, olha que eu sou durão, não sou de chorar fácil. Eu fiquei pensando assim, se eu estou assim, como é que Deus não fica quando você alegra o coração de Deus? Quando você alegra o coração de Deus. Quando Deus olha para você e olha para as características da aliança e vê que você está vigiando no cumprimento. Que você não está virando as costas. Que você mantém a sua posição. Que você não abre mão daquilo que o Senhor tem lhe dado. Que em meio às lutas, às dificuldades, mesmo que o diabo venha com um trator enorme, você diz assim, meu Deus, Ele é fiel e justo para guardar. Como é bom saber que o Senhor nos guarda. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. Porque é assim que Ele é. Porque a aliança do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Você pode dizer glória a Deus. Levante a sua mão para o céu e diz, Senhor, eu creio que Tu tens uma aliança firmada comigo naquele túmulo vazio, no qual eu não sou merecedor, mas porque Tu me amas. Tu me amas, eu estou firme contigo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar. Vamos adorar o Senhor. Irmã Andréia, quero cantar aquela música do Paulo Brito, que fala, já pegou a música? Você lembrou dela? Não? Me ajuda aí, porque eu também estou querendo me lembrar dela. Deus cuida de mim. Quem é? Luqueber Lucas. Paulo Brito não canta essa música, não. Mas um dia ele vai cantar, porque ele é bom cantor também. Deus cuida de mim, a sombra de suas asas. Pode pegar um dó maior, que se não for, a gente ajusta. Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A
à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Levante a sua mão e diga: Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Antes de nós continuarmos a cantar, eu quero orar com você esta noite. Quero orar pela sua vida, por aquilo que você quer colocar diante de Deus. As características da aliança que o Senhor fez pesam sobre você, mas o Senhor quer de nós também uma resposta. Nós vamos cantar novamente essa canção. E no momento que nós estivermos dizendo: eu sei que Deus cuida de mim, talvez você precise dessa firmeza diante do Senhor, se sentir cuidado pelo Senhor. Então você vai sair do seu lugar e vai vir à frente, para que nós possamos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, pela sua saúde, pelos seus negócios, pelos seus projetos. Nós falávamos das questões espirituais, dos ataques espirituais, da fraqueza espiritual. Sai do seu lugar, vem à frente, enquanto nós cantamos esta canção. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Levante a sua mão. Deus cuida de mim. Declare com fé. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Vai cuidar de você, da sua casa, Eu amo da sua família. Sua casa. Nesse momento, E não ando sozinho. não estou Estou sozinho. sozinho, pois Diga com fé. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ó Senhor, Tu cuidas de fato. Senhor, vai manifestando a Tua graça agora. Vai nos dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Senhor, debaixo dessa nuvem da Tua glória, da Shekinah de Deus que está aqui, começa a ministrar nos corações, Senhor. Começa a ministrar no coração. Mostra-te, Senhor, a nós, revela-te a nós. Revela-te a esse irmão, a esta irmã. Senhor, estamos começando um ano que promete ser grande, longo, ano difícil, mas nós não olhamos para isto, nossos olhos estão postos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos olhando para a cruz que está vazia, olhando para o sepulcro que está vazio, olhando para os céus, esperando vir o nosso Senhor e Salvador. Senhor, nos ajuda.
porque tu tens cuidado de nós. Pai, eu olho para esses irmãos aqui à frente, esses homens, essas mulheres, essas famílias, esses pais, esses filhos, e ficamos felizes, Senhor, pelo que tu estás fazendo, porque tu nos ama. As nossas orações foram ouvidas, as lágrimas foram colhidas, e a esperança se renovou, Senhor. Nós cremos nisso. Por isso, Pai, muitas vezes o inimigo diz assim: para, chega. Quanto tempo, quantos anos? Os nossos joelhos estão cansados, os nossos olhos já não marejam mais. Mas o Senhor diz: no tempo certo, no momento certo, a tua bênção chegará. A minha misericórdia não se afasta da tua porta, a minha graça não se afasta da tua porta. As minhas asas não saem de sobre você. Eu sei da tua enfermidade, eu sei da tua luta, eu sei da tua dificuldade, mas eu digo: eu estou contigo. Eu sou o teu ajudador, eu sou o teu baluarte. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Confia no Senhor, faz o bem, permanece, 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 permanece. O Senhor é contigo. A luta está grande, as dificuldades são grandes. Confia no Senhor. Ele é o teu justo juiz. Ele é aquele que te salva, aquele que te cura, aquele que coloca a mão sobre você e diz: eu sou o Deus que te cura. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou forte, eu sou vencedor. Isso, eu sou vencedor. Senhor, traz a tua bênção nesta noite. Enche, Senhor, cada vez mais. Senhor, está difícil, está pesado, mas tu me ajudas, Senhor. Troca o fardo, Pai, nesta noite. Troca o fardo, Senhor, nesta noite. Fardo que é pesado de carregar. Troca o fardo nesta noite, Senhor. Sim, Senhor amado. Troca o fardo nesta noite, Pai. Senhor, nós sabemos que muitas vezes o inimigo vem querer roubar, querer tirar, querer impedir, querer separar. Mas nesta noite, Senhor, nós declaramos que o Senhor está fazendo algo novo. Que o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está renovando sonhos. Aquilo que o Senhor falou contigo na madrugada, Ele não desistiu. Permanece. Enquanto é dia, permanece. Porque quem determina o tempo e a estação não é você, mas é Ele. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Não desista. Permanece. Não desista. Permanece. Não desista. Permanece. Não desista. Eu sou o teu ajudador. Eu sou aquele que cuida de você. Sozinho, não estou sozinho, pois sei. Diga para os céus ouvirem: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Levante a sua mão para o céu. Pai, nesta noite nós confirmamos que cremos que tu cuidas de nós.
o teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre todos quantos nessa casa estão. Aqueles que participam do culto por meio da internet, com os desafios novos, com os pedidos que estão nessa salva de oração. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós nesta noite e sobre Israel de Deus por essa terra espalhada. Amém e amém. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, Ele cuida, Deus cuida de mim.